Pronto. Bom dia, gente. Nós estamos aqui fazendo uma programação do CEL de Mangabeira, em colaboração com a Secretaria Municipal de Saúde e com a Secretaria de Odontologia da Prefeitura, certo? Durante esse mês, toda semana vai ter uma palestra. Essa palestra vai ser feita em assuntos diferentes. Começa hoje com a prótese. Nós vamos começar essa palestra com a prótese. Na próxima semana nós teremos outras palestras, certo? Então agora nós vamos nos deter na prótese. Como todos vocês aqui, né? Vocês estão fazendo prótese, então tem algumas coisas que vocês precisam conhecer sobre prótese. Eu gostaria que essa palestra atingisse outras pessoas que já fizeram prótese, que já estão com prótese, certo? Para exatamente ter um conhecimento do que é a prótese, o que ela representa para nós, certo? Porque a prótese, ela tem um significado muito importante para nós. Ela recupera o quê? Recupera a nossa fala, ela recupera a nossa mastigação, recupera o nosso sorriso e o nosso bem-estar, certo? Tudo isso a prótese faz, mas a gente precisa de alguns cuidados, certo, com relação à prótese. Precisa ter alguns conhecimentos com relação à prótese. E é isso que nós vamos fazer agora. É uma prótese total, adaptação e cuidados gerais, certo? O próximo. Pronto. Como lidar com as novas sensações e possíveis dificuldades após a instalação? Então, a prótese não é simplesmente você fazer a moldagem, fazer aquelas provas todas que a gente faz, colocar na boca e um abraço para o paciente, até logo, se acontecer alguma coisa, volte aqui e tal. Não é isso, certo? A prótese, ela vai precisar, além da instalação, quando a instalação é feita, precisa conhecer as dificuldades e as sensações que podem acontecer. E podem acontecer muitas coisas, certo? Antes da gente receber a prótese, colocar na boca e se adaptar com ela, tá certo? Próximo. Então, as orientações gerais. As novas próteses totais que você irá receber envolvem diferentes sensações e dificuldades. Essas sensações estão envolvidas o quê? Estão envolvidas a fala, está envolvida a mastigação, está envolvida a fonação, certo? Porque tudo isso vai ocorrer uma mudança com relação a todos esses processos que eu falei para vocês. Então nós temos a prótese, é um objeto pessoal e artificial. O que significa isso? Significa dizer que a prótese ela é pessoal, não adianta eu tirar a prótese e entregar para uma pessoa usar. Certo que não vai ser a mesma coisa, que aquela prótese não foi feita para aquela pessoa, foi feita para você, ela é exclusivamente sua, certo? Então, essa prótese, ela é pessoal, tá certo? Não pode ser emprestada para ninguém. E ela é artificial. Por que artificial? Porque ela não faz parte do nosso corpo, certo? Não é o meu braço é natural, certo? Meu olho é natural, certo? Minha orelha é natural. Mas a prótese não é natural, ela é artificial, é feita pela mão do homem, certo? E como é feita pela mão do homem, a gente tem que levar em consideração que pode existir algumas coisas que a gente vai encontrar mais adiante com relação à prótese, ok? Espera só um instantinho. Ó, o sucesso do tratamento depende do quanto você irá se adaptar a esse desconforto. Ora, a prótese ela traz um desconforto muito grande. Por quê? Porque é um objeto que você está colocando na boca que você não tinha. Então você coloca uma prótese na boca, ela vai causar um certo desconforto no início, certo? Você vai ter dificuldade para falar, você vai ter dificuldade para mastigar, certo? Você vai ter dificuldade com aquela coisa na boca, certo? Que está demais, certo? Mas o próprio organismo se encarrega disso. Ele vai mandar uma mensagem para o nosso cérebro e dizer, olha, tem um objeto na sua boca que você tem que se adaptar com ele, certo? Então você já vai sabendo que existe isso, porque o nosso próprio corpo,
ele já tomou conhecimento de que existe alguma coisa diferente e que a gente precisa ter cuidado. É a mesma coisa, se você tem uma ferida grande no braço, você está andando e de repente você lembra-se que você tem uma ferida aqui. Se você vai pegar alguma coisa, algum instrumento, alguma cadeira, algum banco, qualquer coisa assim, você vai se lembrar, não posso fazer isso, por quê? Porque eu tenho uma ferida aqui no braço. Entende? Então a mesma coisa é a prótese. Então você poderá ter diferentes sensações, olha as sensações que eu falei para vocês ainda agora. A sua fisionomia poderá mudar. Claro, poderá mudar, não quer dizer que vai mudar. Se mudar é para melhor, mas existem casos em que ela muda de uma forma que não é normal. Agora, vai continuar assim? Não, não vai continuar assim. Alguma coisa aconteceu no meio do caminho da confecção da prótese que levou você a ter uma fisionomia diferente. É tanto que a gente sempre vê, às vezes, uma pessoa usa prótese e fala como se eu tivesse um ovo na boca, entendeu? Porque a prótese ficou muito grande, certo? Muito grande na boca do paciente, e então o paciente vai sentir essa sensação, tá certo? Mas isso tudo pode ser corrigido. Não é assim, não é você sair daqui com essa sensação, entendeu? Não é você sair daqui com essa sensação, não, certo? Você vai ser corrigido, tá certo? Às vezes você sai daqui com a boca, com os dentes para fora. Isso não é normal, a gente sabe que não é normal. Então a gente vai ter que corrigir. Volto a dizer, foi alguma coisa que aconteceu no processo de confecção da prótese. Ou seja, você tem a moldagem não vai mudar nada, porque a moldagem é aquilo que é a sua boca, não tem como mudar, certo? Quando você faz o molde, aquele molde é a sua boca. A gente vai fazer a prótese de acordo com aquele molde. Mas aí vem as outras etapas, vem a etapa de provas, né, as provas, que tem o plano de cera, a formação do plano de cera, e o plano de cera ele é muito importante para a gente, para nós que confeccionamos, eu e a Eudi, que é a minha técnica, certo? Que eu tenho muito orgulho de trabalhar com ela já há mais de 15 anos, né, Eudi? Mais de 15 anos que nós trabalhamos juntos, certo? Se ela não fosse casada, eu diria que a gente fez um casamento, né? Entendeu? Mas é isso aí, eu fico muito feliz quando a gente faz uma prótese assim, que a gente fica assim, maravilhado, certo? Então, veja bem, essa prótese, você pode fazer a prótese e ficar assim, né? Mas não fica, aqui não sai. Aqui, daqui, você não sai assim. Isso eu te garanto que não sai, certo? Então, a sua salivação irá aumentar. Claro, você tem uma coisa nova na sua boca, certo? Você tem um objeto estranho na sua boca. Então você vai ter uma salivação e você vai dizer assim, puxa vida, eu estou salivando tanto, o que é que eu tenho? O que está acontecendo? Não está acontecendo nada não. É simplesmente uma resposta do organismo, certo? E você tem alguma coisa na boca que é diferente, e essa coisa que é diferente faz com que você comece a salivar mais, tá certo? Você tem seus lábios e bochecha. Acontece alguma coisa com relação aos lábios e bochecha. Inclusive, nós fazemos isso até mesmo por a gente achar que vai ficar com uma estética melhor. Porque às vezes o paciente tem os lábios e você não vê os lábios do paciente. São os lábios para dentro, certo? Então a gente quer melhorar isso aí e a gente vai melhorar, levantando os dentes um pouquinho e o lábio vai aparecer, certo? É tanto que a gente brinca com o paciente, principalmente as mulheres, olha, agora você vai usar um batom, certo? Porque realmente aconteceu quase como um milagre. A gente faz isso, a gente considera isso como um milagre que a gente fez na prótese. A gente melhorou o visual, o facial do paciente, certo? Então isso é muito bom, para nós é muito bom, certo? Então, essa de que os lábios e bochechas poderão parecer volumosos, é exatamente isso. Ela aparece por quê? Porque você não tem nada aqui agora, você não tem nada. De repente você bota um objeto aqui dentro e vai trazer a sua bochecha para fora, seu lábio para fora, e você vai ter essa sensação. Não é que ele esteja para fora, você vai ter a sensação. Por quê? Porque você tem coisa nova aqui, tá certo? Pode passar o próximo. Então, as orientações quanto à fala.
Então eu disse para vocês já que há uma modificação na fala, certo? A gente começa a falar, mas a gente faz testes, quando a gente está fazendo a confecção da prótese, a gente faz testes para ver como está exatamente a fala do paciente, certo? Ele tem que sair daqui falando, por exemplo, paralelepípedo. Ele tem que sair daqui falando paralelepípedo. É uma palavra grande que a gente usa para exatamente saber como está a fala do paciente. Então você vai sentir essa presença da prótese mudar a fala. Mas essa sensação é passageira. Ela não é definitiva. Você não vai ficar com isso aí para o resto da sua vida. Não, ela é passageira. No início você vai sentir uma certa dificuldade, certo? Mas isso é passageira. Então tem uma dica para isso mudar. E a dica é você ler em voz alta, pegar um texto ou uma frase. Eu amo minha mãe. Eu amo minha mulher. Não, isso não falo não. Eu amo meu pai. Meu filho, vai. Eu amo meu filho. Ah, essa eu faço o tempo todo. Eu amo meu filho. Você fala o tempo todo. Eu amo meu filho. Fala em voz alta, certo? Que isso vai ajudar você a melhorar a sua fonação. Repetir frases e palavras difíceis. Paralelepípedo é uma delas, certo? Mas quem não sabe falar? Vai aprender a falar. Vai aprender a falar, certo? Não tem jeito, certo? Pode passar o próximo. Então, quanto à mastigação, você pode demorar cerca de 6 a 8 semanas para se acostumar a mastigar com a nova prótese. Ora, tem gente que quer o seguinte, quer pegar a prótese e quebrar a pata de caranguejo. Pelo amor de Deus, isso não existe não, gente. Certo? Não existe não. A prótese, como a gente falou aqui no início, é um produto artificial que a gente está colocando na boca, que a gente quer se adaptar. Vai melhorar o quê? Vai melhorar a nossa fonação, vai melhorar o nosso visual, vai melhorar a nossa fala e vai melhorar até a nossa mastigação. Mas melhorar a nossa mastigação não significa dizer... Deixa eu apresentar para vocês a nossa diretora, que a gente tem muito orgulho, certo? Muito orgulho dela aqui, tá certo? Pode entrar, sim. Viu? Então, a gente fala sempre aqui que você vai melhorar a sua mastigação? Vai. Você vai pegar uma banana, vai comer bem. Você vai pegar uma maçã, tira na casca dela e vai mastigar bem, certo? Você vai pegar uma carnezinha bem cozida e vai mastigar bem. Agora, você querer quebrar pata de caranguejo, aí não adianta, meu querido. Você vai voltar aqui com a boca machucada, certo? E com um dente na boca ou a prótese quebrada. As duas, uma, certo? Então, se você quer ter uma boa amizade com a sua prótese, ter uma boa convivência com a sua prótese, você tem que tomar certos cuidados, tá certo? Um deles é esse aí, tá certo? O próximo. Bom, os pontos dolorosos, isso é muito importante, porque a prótese, ela é uma peça artificial, como eu disse para vocês, ela não é flexível, ela é dura. Ela é dura. Nós vamos pegar uma peça dura e colocar em cima de um tecido mole, que é a gengiva, certo? Então, se essa prótese não tiver bem adaptada, certo? Se ela não tiver bem adaptada, quando você mastigar, ela vai descer e vai subir, vai descer e vai subir, vai descer e vai subir. Quem gosta muito de farofa, por exemplo, vai comer farofa e vai acontecer o quê? A farofa vai entrar lá para dentro da prótese e vai mastigar, vai machucar a gengiva, certo? Então, o que a gente tem que fazer? Mais adiante eu vou dizer para vocês o que tem que fazer. Nós estamos aqui toda quarta-feira, toda quarta-feira, mas nós temos mais 2 dentistas aqui que são protesistas. A gente tem que procurar essas pessoas para tentar resolver o seu problema, tá certo? Não podemos ficar com uma prótese que fica jogando na boca para lá e para cá, para lá e para cá. Isso não, vai causar um certo desconforto para a gente, tá ok? Então, ó, caso a prótese cause um incômodo insuportável, você deve retirá-la, certo? Então, se ela machucou, fez ferida,
tira, não use. Venha até o dentista vai ver exatamente onde é que está machucando, vai fazer o desgaste necessário. Não adianta você pegar uma serra de unha e ficar lá, não é aqui que está machucando, e você desgastar. Você vai terminar desgastando em lugar errado e a prótese vai terminar ficando folgada, certo? Então você não deve fazer isso. Você deve procurar o dentista, tá certo? Trazer a prótese, vem com a gengiva machucada e você vai chegar e vai dizer, ó, está aqui machucando. A gente vai lá, chega lá, dá o desgaste e melhora, tá certo? Próximo. Pronto. Uso noturno. O ideal é dormir sem as próteses. Esse é o ideal, tá certo? Mas tem gente que se adapta tão bem com a prótese que aquela prótese já faz parte do seu corpo. Ela faz parte de você. Então você não lembra, não tem nem necessidade de você retirar a prótese. Não tem necessidade, certo? Mas o ideal é você exatamente dormir sem a prótese, tá certo? Agora, por que isso? Porque se você tiver um desconforto durante a noite e essa prótese sair do lugar que ela deveria estar, ela pode, ó, prender aqui na garganta. Ela prende, ela não desce não, ela prende aqui. E você vai ter uma sensação muito chata, vai ter que ir para um hospital, não tem outro jeito, certo? Então o ideal é você dormir sem a prótese, certo? Os tecidos se recuperam e tem um contato com a saliva, né? Então, quando você tem um tecido machucado, esse tecido se recupera, certo? E o contato com a saliva vai fazer com que essa prótese tenha uma aderência melhor, ok? Quando não estiver utilizando as próteses, deixe-as em um recipiente limpo com água, que deve ser trocado diariamente. Ora, isso aqui é uma coisa que a gente fala que deveria acontecer, mas não vai acontecer. Por quê? Porque nós temos uma vida muito atribulada, certo? Nós hoje estamos aqui, não, eu vou ao supermercado. Você vai sem prótese? Não, não vai sem prótese. Eu vou ao banco. Não vai sem prótese. Eu vou ao hospital. Eu não vou sem prótese. Então não adianta. Isso aqui a gente fala, mas isso é o caso de você estar em casa o dia todo, não tem ninguém, não vai receber visita, não precisa se apresentar bem nem nada. Então tira a prótese, bota um copo com água, quando você precisar, você vai lá e usa novamente. Próximo. Adesivos. Ora, esses adesivos aqui, eles não foram fabricados à toa. Não. É como um medicamento. Você tem dipirona, por exemplo, para dor. Não foi fabricado à toa, foi fabricado para ser usado, certo? Mas ser usado na hora certa, na hora que você precisa, quando você estiver exatamente precisando de, vamos dizer, aliviar a sua dor. Os fixadores são a mesma coisa. Se você tem uma prótese, e aí eu vou me referir aqui agora à prótese inferior, que eu sempre falo para os meus pacientes, vocês que foram meus pacientes, são meus pacientes aqui, eu sempre falo para vocês, a prótese inferior é o nosso calo, é o calo de todo dentista, certo? Por quê? Porque ela não segura de jeito nenhum. E por que ela não segura? Porque nós temos uma língua embaixo. Nós não temos língua em cima, nós temos língua embaixo. E quando a gente fala, a gente leva a língua para fora. A língua bate na prótese e leva ela para fora. Bate na prótese e leva ela para fora. Então, a prótese inferior não segura de jeito nenhum. Bom, mas eu conheço gente que se adapta bem com a prótese. Sim, é verdade. Vai depender de quê? Vai depender de você. Você tem que ter uma perseverança muito grande. Você tem que chegar e dizer, não, eu vou usar, certo? Eu vou usar. E você vai usar. É só você insistir. Insista que você vai usar. A sua prótese de uma maneira boa. Não é uma maneira satisfatória, mas é uma maneira boa que você vai usar. Não tem problema nenhum. Se você quiser melhorar, tá aqui, pode usar Corega,
certo? Pode usar o fixodente, que são exatamente adesivos, que a gente chama de adesivos, na prótese. Vai segurar a prótese total? Não. Ela vai segurar melhor do que sem elas, sem os adesivos, mas vai melhorar. Tá certo? A higienização. A higienização é muito importante. Isso é muito importante. A gente tem que ter muito cuidado na higienização de nossas próteses, certo? Porque elas fazem parte da nossa vida. Tá certo? A gente costuma dizer que a doença, ela entra pela boca. Não entra pelos dedos, não entra pelos ouvidos, pelo nariz, entra pela boca. A doença entra pela boca. Então nós temos que ter uma boa higiene com aquilo que está na nossa boca. Você se alimentou, mas você está num lugar onde você não pode escovar seus dentes. Mas você está num lugar onde você pode fazer um bochecho, certo? Você pode, vai ao banheiro e faz um bochecho. E quando você chegar em casa, você vai escovar sua prótese. Agora, veja bem, eu vou mostrar para vocês aqui como é que vocês têm que fazer essa escovação. Como é que vocês têm que cuidar dessa prótese, que é muito importante, certo? O enxaguante bucal, ele é interessante você usar. Qualquer enxaguante bucal você pode usar, certo? Porque tem Listerine, tem esse Colgate aqui, e tem outros que você pode usar, tá certo? Ele vai dar uma sensação de frescor na boca, uma coisa bem gostosa, certo? O próximo. Aqui, ó, escovar as próteses após cada refeição. Eu falei para você, mas se você estiver num lugar, você vai fazer uma excursão. Aí o ônibus para você comer naquele restaurante. Não tem lugar para você escovar os dentes. Você vai ao banheiro e faça um bochecho. Um bochecho já ajuda bastante, certo? Por quê? Principalmente se você comeu farofa. Como eu estou dizendo para vocês, a farofa ela tem o hábito de entrar na parte superior, certo? E ficar machucando, machuca bem, certo? Então você tem que retirar isso, não tem outro jeito, tá certo? Então, ó, escova dental. A escova dental, tem muita gente que diz que para a prótese você tem que usar uma escova dental dura. Mas se você usar uma escova dental dura, o que vai acontecer? Ela vai desgastar a prótese. Ela vai desgastar a prótese e ela vai ficar folgada na sua boca. Certo? Então você tem que usar uma escova macia. O dentifrício, que é a pasta de dente, você vai ter que usar uma pasta de dente que não tenha o quê? Não tenha abrasivo. Certo? Por quê? Porque o abrasivo, assim como a escova dental dura, ela vai exatamente desgastar a prótese. Tá certo? Usar sabão neutro. Você pode usar sabão neutro, sabão de coco, pode usar para lavar. Certo? Sem problema nenhum. Solução. Esse aqui é importantíssimo você fazer isso aqui. Todos devem fazer isso aqui. Uma colher de chá de hipoclorito de sódio. O hipoclorito de sódio nada mais é do que água sanitária. Você pega uma colher de sopa, né? De chá, e coloca de água sanitária em um copo d'água. Fora isso aqui, você pode usar puro a clorexidina, a 12%. Isso aqui a gente encontra só em lojas de artigo dental. Bicarbonato também é bom, certo? E você tem que deixar isso aqui por 10 minutos, uma vez por semana. Toda semana você tem que se preocupar com a sua prótese. Tirar 10 minutinhos para você cuidar da sua prótese. Certo? Para que você possa ter realmente uma coisa saudável na sua boca, que não seja um transmissor de bactérias, porque a prótese é um transmissor de bactérias. Se você não limpar, pode ter certeza, ela vai formar placa bacteriana, juntar bactérias ali, e você vai engolir, ingerir essas bactérias, e aí você pode ter um problema de saúde, certo? Enxague bem as próteses, claro. Se você usou água sanitária, você não vai pegar essa prótese, tirar da água aqui que você colocou no copo e botar na boca, não.
você vai queimar a sua boca, tranquilamente, certo? Então você tem que lavar bem, certo? E para colocar novamente na boca, certo? Então aqui está o exemplo da escova e o exemplo do copo em que você coloca as suas próteses, certo? Próximo. A boca está sob constante alteração. Claro, isso é verdade. A boca ela não é uma coisa estável, estática, não é. Certo? Ela está sempre em modificação, sempre se modifica. E existe uma coisa bastante interessante que, graças a Deus, ultimamente eu não tenho pego muitas dessas situações, que é o que a gente chama de lábio duplo. O que é o lábio duplo? Você faz uma prótese em que o bordo da prótese, ela parece uma faca, certo? E quando você coloca aqui, que você mastiga, ela vai cortando, vai cortando, vai cortando, e aí forma uma camada por cima da prótese. É o chamado lábio duplo. Eu não sei se foi aqui que eu fiz uma cirurgia de lábio duplo, mas eu fiz aqui, certo? Desde que eu estou aqui, foi a primeira que eu fiz, primeira e única, eu quero que seja a única mesmo, certo? Mas isso pode acontecer, tá certo? Por isso que a gente fala, a prótese, ela tem que estar adaptada, ela não pode ficar folgada, que você possa usar para lá e para cá. Não, isso não. Se ela ficar folgada, você começa usando o fixador, certo? Se o fixador não deu certo, procure seu dentista para ver o que está acontecendo, tá certo? Então, a boca está sob constante alteração, portanto, é importante realizar manutenção periódica das próteses totais. Isso você tem que fazer pelo menos, de 6 em 6 meses. O ideal é você, a cada 3 meses, você voltar ao seu dentista, conversar com ele. Seu dentista é seu amigo, certo? Eu procuro ser amigo de todos vocês, certo? Nós temos aqui a nossa técnica, como eu não paro de falar sobre essa técnica, não paro, porque ela realmente é como se fosse o meu lado direito, certo? Eu tenho o meu lado esquerdo para andar e tenho o lado direito que é ela, certo? É uma coisa impressionante. A nossa convivência assim no serviço é muito importante, muito interessante, certo? Então, o que acontece? Nós estamos aqui para exatamente servir vocês. Não tenham vergonha. Não tenham vergonha. Não, eu vou incomodar o doutor. Não vai incomodar, certo? A gente vai ficar muito feliz de encontrar vocês na rua, como eu encontro muita gente. Doutor, muito obrigado. Olha, tá, perfeito, tá tudo bem. A gente se sente feliz de a gente ter realizado um bom trabalho, certo? E que a pessoa está também feliz com o trabalho, certo? Pode passar o próximo. Bom, então aqui a gente chega ao final da nossa palestra, certo? E nessa palestra eu escolhi essa frase para dizer para vocês que a gente vai muito longe quando acredita. Muito longe quando a gente acredita. E eu dou um exemplo para vocês disso. Eu tenho 53 anos de formado e sempre acreditei na prótese. E estou aqui até hoje fazendo prótese. Tá certo? Muito obrigado pela presença de vocês. Muito feliz. Bom?